Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Muitos de vocês têm perguntado o que exatamente acontece quando morremos. Essa é uma pergunta crucial, pois todos enfrentaremos a morte um dia. De acordo com estatísticas, cerca de 150 mil pessoas morrem diariamente, e um dia, você e eu estaremos entre elas. Mas o que acontece depois da morte? Para onde vamos? Algumas pessoas acreditam que vamos para o céu, outras falam do inferno, e há quem mencione o purgatório. Outros ainda acreditam que simplesmente caímos em um sono profundo e ficamos inconscientes. Então, qual é a verdade? Para responder a essa pergunta, vamos recorrer à única fonte de verdade absoluta que temos, a Bíblia. Vamos ver o que as Escrituras dizem sobre o que acontece conosco após a morte. Mas antes de começarmos, se esta é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos futuros. Como cristãos, não devemos temer a morte. Encaramos a morte com esperança, pois sabemos que, ao deixarmos este mundo, estaremos com Cristo no céu. Não haverá mais lágrimas, nem sofrimento, nem tristeza. O apóstolo Paulo expressa essa esperança, dizendo: porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ele também declara que prefere estar ausente do corpo e presente com o Senhor. Este mundo temporário não é o nosso lar. Nosso verdadeiro lar está com o Senhor, e podemos aguardar esse momento com alegria. Mas o que exatamente acontece no momento da morte? Algumas pessoas acreditam que entramos em um estado de sono profundo até a segunda vinda de Cristo. Essa crença é chamada de doutrina do sono da alma, uma ideia que surgiu entre os anabatistas durante a Reforma, e mais tarde foi adotada por alguns grupos no século XIX. Por outro lado, alguns cristãos, especialmente da Igreja Católica Romana, acreditam no purgatório, um lugar onde as almas são purificadas antes de entrarem no céu. Há também aqueles que acreditam que, após a morte, nossa alma vai imediatamente para estar com Cristo, enquanto o corpo aguarda a ressurreição no túmulo. No momento da segunda vinda de Cristo, nossos corpos serão transformados e nos reuniremos com nossas almas para viver eternamente com Deus em um novo céu e uma nova terra. Quanto aos descrentes, há várias opiniões. Alguns acreditam que vão para o inferno eternamente, enquanto outros defendem que simplesmente deixam de existir, uma crença chamada o aniquilacionismo. No entanto, para entender a verdade, precisamos observar as Escrituras como um todo. Vamos começar pelo purgatório. A Bíblia menciona o purgatório? Não há nenhuma menção direta a ele nas Escrituras. A crença no purgatório é baseada em tradições da Igreja Católica Romana e em livros apócrifos, onde Judas Macabeu oferece sacrifícios pelos mortos. No entanto, a Bíblia ensina que o sacrifício de Jesus na cruz foi completo e suficiente para perdoar nossos pecados, sem a necessidade de mais purificações após a morte. O livro de Hebreus nos diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Isso significa que após a morte, enfrentamos o julgamento de Deus, e não um período de purificação. Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados na cruz, e aqueles que confiam nele são purificados pelo seu sangue. Não precisamos de um purgatório, pois a obra de Cristo foi suficiente. Sobre a doutrina do sono da alma, alguns textos bíblicos falam da morte como o sono, mas essa é uma metáfora para mostrar que a morte é temporária para os crentes, assim como o sono. Em Filipenses, por exemplo, lemos que nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo humilhado, para ser semelhante ao corpo da sua glória. A metáfora do sono é usada para nos lembrar que, embora o corpo morra, a alma continua viva. Agora, vamos olhar mais de perto para a questão do inferno. O inferno é um lugar real de tormento eterno? Jesus falou frequentemente sobre o inferno como um lugar de julgamento. Ele descreve o inferno como um fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O Apocalipse também fala de um lago de fogo onde o diabo, a besta e o falso profeta serão lançados e os serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Isso mostra que o inferno não é apenas uma metáfora ou um estado de consciência, mas um lugar de punição real e eterna para aqueles que rejeitam a oferta de salvação de Deus.
Por outro lado, muitos têm perguntado, e por que um Deus amoroso permitiria que alguém fosse para o inferno? Essa é uma pergunta importante, e a resposta está na natureza de Deus. Deus é amoroso, mas também é justo. Sua justiça exige que o pecado seja punido. A boa notícia é que Ele ofereceu uma saída para todos nós através de Jesus Cristo. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No entanto, se rejeitarmos esse dom da graça, escolhemos nosso próprio destino. Agora, vejamos o que acontece com os crentes. A verdade é que, ao morrer, se somos cristãos, nossas almas vão imediatamente para estar com Cristo. Isso está claro em passagens como quando Jesus diz ao ladrão na cruz: "Hoje estarás comigo no paraíso." E Paulo expressa o desejo de partir e estar com Cristo, o que seria o muito melhor. Portanto, ao morrer, não passamos por um purgatório nem ficamos inconscientes, mas estamos na presença do Senhor. Além disso, Romanos nos lembra que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida. Isso nos dá grande conforto, sabendo que ao deixarmos este corpo, estaremos com o Senhor. Agora, vamos falar sobre a ressurreição dos mortos. A Bíblia ensina que, no final dos tempos, haverá uma ressurreição corporal para todos. Em João, Jesus disse: "Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que fizeram o bem, para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação." Isso significa que tanto os crentes quanto os descrentes serão ressuscitados, mas para destinos diferentes. Para os crentes, essa ressurreição será um momento glorioso. Paulo escreve: "Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor." Que promessa maravilhosa! Seremos reunidos com nossos entes queridos e viveremos eternamente com Deus. Essa ressurreição será um evento triunfante e glorioso. Imagine o poder de Deus transformando nossos corpos mortais em corpos glorificados, semelhantes ao corpo ressuscitado de Jesus. Não mais sujeitos à dor, doença ou morte, mas completamente renovados e capacitados para desfrutar da eternidade com nosso Criador. Fazemos nesta vida. O inferno não é um lugar onde Deus deseja enviar as pessoas, mas é o resultado final da rejeição consciente de sua oferta de salvação. Resumindo, quando morremos como crentes, nossas almas vão diretamente para estar com Cristo, e nossos corpos ressuscitarão na segunda vinda de Jesus. Essa é a promessa que nos traz esperança e alegria, sabendo que viveremos eternamente com nosso Salvador. A morte não é o fim, mas o início de uma nova vida com Deus. Então, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, não espere mais. Hoje é o dia da salvação. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que você ama. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.